Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro bem influente chamado Ensinando o Trivium. Ele é basicamente um guia para quem se interessa pela educação domiciliar com uma base clássica e cristã. Vamos entender o que está por trás dessa filosofia. Bom, para começar, o livro já chega com uma citação bem forte, que mostra logo de cara a perspectiva dos autores sobre a educação de hoje. Para a gente entender o método que eles propõem, primeiro a gente precisa sacar a urgência que eles sentem. Essa frase define o que eles veem como uma crise, sabe? Colocando o homeschooling não só como uma opção, mas quase como uma necessidade. E é exatamente essa ideia de crise que serve de base para tudo que vem depois. A primeira parte da nossa análise vai ser justamente sobre isso, a crítica que o livro faz ao sistema de ensino moderno, seja ele público ou particular. Então, quais são os problemas que o livro aponta, na prática? Primeiro, uma decadência geral, tanto acadêmica quanto moral. A obra argumenta que muitos alunos saem da escola sem o básico de história ou da própria língua portuguesa. Segundo os autores, as escolas acabam focando mais em proselitismo político e no que eles chamam de aprendizado afetivo, que seria focado em atitudes e em habilidades sociais do que no conteúdo acadêmico mesmo, o que acabaria indo contra os valores que os pais querem ensinar. Olha que interessante essa comparação que o livro faz. De um lado, o que eles chamam de educação baseada em resultados, que é a criticada por eles, com foco em atitudes, em coletivismo e em metas que o governo define. E do outro lado, a educação baseada no Trivium, que eles defendem. O foco aqui é em dar ferramentas para a pessoa aprender por conta própria, valorizando a independência intelectual e uma escadinha que vai do conhecimento simples até a sabedoria. A diferença no objetivo final é gigantesca. Ok, então se esse é o problema, qual a solução que o livro apresenta? Não é algo novo, na verdade é um resgate de algo bem antigo. E é nessa segunda parte que a gente vai conhecer o coração da proposta deles, o Trivium Clássico. Mas afinal, o que é esse tal de Trivium? Bom, é um método de aprendizado lá da Idade Média, todo organizado em cima de 3 artes da linguagem: gramática, lógica e retórica. O ponto-chave aqui, e isso é muito importante, é que o Trivium não é um monte de matérias para decorar. É um método para dominar qualquer assunto e que, segundo a teoria, se encaixa direitinho nas fases de desenvolvimento de uma criança. E esse alinhamento com a idade é a grande sacada. O livro se inspira muito num ensaio da Dorothy Sayers e basicamente divide a infância e a adolescência em 3 fases. A primeira é a idade do papagaio, quando as crianças são ótimas em memorizar fatos. Depois vem a idade da petulância, sabe? Aquela fase em que adoram argumentar sobre tudo, perfeita para aprender lógica. E, por fim, a idade poética, quando o foco vai para a expressão e para juntar todas as ideias de forma criativa. Beleza. A teoria é interessante, mas como é que essa jornada do conhecimento puro até a sabedoria funciona no dia a dia? É isso que a gente vai ver agora, detalhando cada uma das 3 fases do método Trivium. Pensa nisso como uma escada de 3 degraus. O primeiro é a gramática. É aqui que se juntam os tijolos do conhecimento, os fatos, as regras, o vocabulário de cada assunto. Depois que você tem os tijolos, sobe para o segundo degrau, a lógica ou dialética. É a fase de aprender a conectar esses fatos, a construir um raciocínio que faz sentido. E por último, lá no topo, está a retórica, que é a arte de usar tudo isso que se aprendeu para se expressar bem, com sabedoria e de um jeito convincente. Vamos detalhar a fase da gramática. O objetivo aqui é um só: absorver informação. Os métodos são bem diretos: memorizar, cantar musiquinhas com conteúdo, recitar e copiar textos. O livro dá até um exemplo bem prático: pedir para a criança copiar trechos da Bíblia. A ideia é que isso não ensina só a história em si, mas também melhora a caligrafia, a gramática e ensina a ter disciplina. A analogia da casa é perfeita. Essa é a fase de juntar toda a madeira, os tijolos e os pregos antes de começar a construir de fato. Depois de juntar os materiais, a gente vai para a segunda fase, a lógica. Aqui, a pergunta principal muda de o que para por quê. O foco todo é em desenvolver o pensamento crítico. O livro sugere ensinar a lógica formal, como identificar argumentos falsos e, claro, praticar muito debate. O legal é que o método usa aquela tendência natural do pré-adolescente de questionar e argumentar, transformando isso numa ferramenta de aprendizado. É como pegar todo aquele material e finalmente começar a erguer a estrutura da casa. E aí a gente chega no topo da escada, a fase da retórica. Agora o objetivo é mais refinado, cultivar sabedoria e saber se comunicar bem. As ferramentas para isso são ensaios que convençam, discursos, debates mais complexos. É hora de juntar tudo o que foi aprendido antes para formar uma visão de mundo própria, bem estruturada e saber apresentar essa visão de um jeito claro e eloquente. Na nossa analogia da casa, é hora de colocar o telhado, pintar as paredes e decorar.
É deixar a casa pronta, bonita e funcional. Mas olha, é importante entender que essa filosofia não para nos livros e nas matérias. Ela vai muito além. Essa quarta parte da nossa análise mostra como o método se aplica também na formação de caráter, nas habilidades do dia a dia e até na estrutura da família. Aqui, o livro deixa bem claro: a família é o centro de tudo. A obra descreve papéis bem específicos: o pai como líder espiritual e a mãe como a gestora da casa e principal educadora. Existe uma ênfase muito grande em papéis definidos pela Bíblia e na preparação prática para a vida. As meninas aprendem a cuidar de um lar e os meninos são incentivados a aprender um ofício ou a empreender. E um pilar disso tudo é a disciplina, que o livro resume em um lema: obediência na primeira vez. E sobre a faculdade? A visão do livro aqui é, digamos, bem dividida. Esse quadro resume bem a coisa. Do lado dos prós, o livro reconhece que ela é necessária para algumas profissões e que dá acesso a conhecimentos específicos. Mas a lista de contras, na visão deles, é pesada. Argumentam que a faculdade pode dar um falso senso de direção, que é um ambiente social artificial, que custa muito caro e, o principal, que o ensino pode ter um viés filosófico contrário aos valores que a família defende. E tudo isso nos leva finalmente ao grande objetivo por trás desse modelo todo. A nossa última parte vai focar exatamente nisso. Qual é, segundo o livro, o propósito maior de educar uma criança dessa forma? Porque, no fim das contas, qual é o objetivo de verdade? Para os autores, o sucesso de uma educação não se mede com diploma ou com um bom salário. O objetivo final, o mais importante de todos, é preparar os filhos para que eles possam se casar e formar suas próprias famílias, dando continuidade a esse ciclo. Para ilustrar essa visão, o livro usa uma metáfora bíblica bem forte, a dos filhos como flechas na mão do guerreiro. A ideia aqui é que as crianças não são um fim em si mesmas. Elas são preparadas, educadas para serem lançadas no mundo como agentes de transformação, bem equipadas com toda essa formação. E essa transformação é o plano de longo prazo, a grande ambição, digamos assim. A conclusão do livro é ousada. O resultado final que se espera com esse tipo de educação não é só formar bons indivíduos, mas, lá na frente, transformar a cultura inteira para que ela fique mais alinhada com o que os autores entendem como uma ordem divina. No fim, toda essa filosofia apresentada no livro com uma visão tão particular e abrangente nos força a pensar uma questão fundamental que vai muito além de qualquer método ou livro específico. Afinal de contas, qual é o verdadeiro propósito da educação?